que Deus levou em paz, gente, para o Piauí, no Fiat Mobi, a 80 km por hora, tá certo? Mas quem anda de boa, vai e volta de boa. Não está correto? Amém. Aí ele disse assim, quando ele entra no Voyage da igreja, aqui da igreja do Pereira, disse, meu Deus, que carro grande, né? Essa é a bênção. Que uma alegria ter você com a gente, sempre, sempre. E hoje a gente ainda tem uma bênção tapioca, que é dobrada. O pastor Quino vai pregar agora, e depois nós vamos ter, você que está conosco, tá? Nós vamos postar um link para você só sair e voltar, porque a nossa escola bíblica hoje vai ser transmitida com o capítulo 6 do Gênesis, que o pastor Quilo irá ministrar para a gente também. Então, é um privilégio. Amém? Mas agora eu vou pedir que ele faça essa bênção que fez ontem lá, para assim nos preparar para a mensagem que Deus colocou no coração dele. Normalmente a gente é que ora pelo pregador, né? Ele é que vai orar pela gente. Amém. Promete pra mim que a gente não vai soltar as mãos, que a gente vai seguir em frente, enfrentando o que for. Promete que o amor será sempre a nossa resposta e a nossa esperança, que a desesperança não vai nunca te acometer. Promete, pois hoje eu preciso demais de você, que a dor nos fará erguer a cabeça e olhar muito mais adiante e ser resistência nos tempos do intolerante. Promete só tomar cuidado e se proteger. Promete pra mim que a gente não vai soltar as mãos, que a gente vai partir o pão sempre em partes iguais, que nunca é tarde demais, que o sol logo rebrilhará. Promete que a gente não deixa o ódio emplacar. Promete pra mim que a gente não vai soltar as mãos. Esta é a promessa que garante a nossa vida, não soltar as mãos. Caminhar nestas terras, empoeirando os pés, sabendo que nós não soltaremos as mãos. Eu me recordo agora, Daniel, de Eduardo Galeano, que certa vez numa entrevista disse: ouvi dizer que Eva, tomando fruto proibido, come, dá a Adão, e depois quando Yahvé, Elohim, aparece, Adão de repente acusa a sua esposa e assim se desenrola todo o conflito que nós conhecemos. E Galeano dizia: eu não acredito que haja sido assim. Eu entendo que Adão foi passear e ao voltar Eva estava assustada e dizendo-lhe: comi do fruto, agora eu sou mortal. E Adão olha para sua amada e diz: dá-me, eu também comerei, porque menos me vale a vida eterna do que a tua companhia. E então passaram a ser mortais, porém mortais acompanhados.
E é isto que temos descoberto dia após dia, que somos mortais, mas somos mortais acompanhados. Jesus se encarnou para nos acompanhar e nós vamos nos encarnando nas vidas uns dos outros, umas das outras, para que façamos essa travessia muito bem acompanhados. E a vida, a despeito de Brasquens, etc., resista como sendo festa, como sendo alegria. Eu tenho me perguntado o que significa para nós abrir as Escrituras no Evangelho de Jesus de Nazaré. Certamente, ainda que a Bíblia nos fale de uma ponta a outra, há algo muito distinto quando nós nos damos com narrativas que nos apresentam Jesus com o povo, falando, andando, comendo, chorando, Jesus vivendo neste mundo, e nós vamos nos vendo nesse Jesus que é espelho. Não um espelho totalmente polido, um espelho que nos devolve exatamente a nossa imagem, mas um espelho embaçado, um espelho cheio de curvas, que nos desafia a que descobramos de nós aquilo que nós ainda não conhecemos. Afinal de contas, se Jesus fosse um espelho polido, que vantagem haveria em nos colocarmos diante dele? Nós apenas faríamos uma experiência narcisista e continuaríamos encantados e encantadas com os traços de nossas próprias faces, mas não, Jesus faz com que nós vejamos algo em nós que até então nós não víamos e que nos descobramos como sendo muito mais do que pensávamos que fôssemos. Nós escutamos há pouco a leitura do Evangelho, Mateus capítulo 14, e eu gostaria que vocês tivessem suas Bíblias abertas. Nós não faremos a leitura total, porém, vez por outra, eu lhes pedirei que olhem para o texto sagrado. Bom, nós escutamos um texto que é cheio de sequências narrativas. Uma das melhores formas de lermos a Bíblia é tentarmos imaginá-la como uma novela e irmos riscando mental ou graficamente quais seriam as partes da novela, quando é que haveria um intervalo. E nós vamos percebendo que este evangelho que escutamos nos apresenta algumas etapas. O texto começa dizendo que Jesus ouviu uma notícia e que, tendo ouvido esta notícia, Jesus toma um barquinho e vai para um lugar deserto para estar a sós. Agora, nós não temos certeza de que notícia se trata. Ora, o que vem antes do versículo 13 é um dos textos mais macabros de todas as Escrituras. O capítulo 14 se inicia falando que Herodes deu uma festa de aniversário. Era aniversário de Herodes. João Batista estava preso por ser um profeta que denunciava o pecado de Herodes. E em dado momento, alguém pede a cabeça de João Batista. E Herodes padece. Ele se entristece, mas como o seu padecer é infinitamente menor do que o seu desejo de demonstrar poder, o seu necropoder, o seu poder de dar cabo da vida de outrem, Herodes manda que decapitassem João Batista. E então o bolo de aniversário de Herodes é a cabeça de João Batista numa bandeja. Esta é a cena que antecede a cena que nós escutamos no Evangelho de hoje. Agora, o texto também diz
quando Herodes ouviu falar do que Jesus andava dizendo, fazendo, e da maneira como Jesus estava vivendo, Herodes logo pensou: este homem de Nazaré, na verdade, deve ser João Batista, que ressuscitou dos mortos. Lembremos-nos que os evangelhos também nos apresentam uma mentalidade segundo a qual Elias haveria de vir. E João Batista é o Elias. Ou seja, as escrituras estão permeadas por uma noção, uma cosmovisão que hoje nós chamamos de ancestralidade. Os ancestrais podem voltar na prática de vida de alguém. João Batista é Elias, na medida em que vive como Elias, em que continua a profecia de Elias. E agora Herodes se pergunta se por acaso Jesus não era o João Batista que havia voltado. Lembrando que João Batista batizava, por isso Batista não é sobrenome, é João o Batista, João o que batiza. E Jesus também batiza e prega uma mensagem de arrependimento. Jesus, portanto, é associado agora a João Batista. E se Jesus era associado a João Batista, Herodes poderia dar-lhe o mesmo destino que dera a João Batista. Então nós não temos segurança sobre se a notícia que fez Jesus se deslocar para estar sós foi a notícia da decapitação macabra de João Batista, ou se foi a notícia de que Herodes o estava vendo como se ele fosse João Batista. Seja como for, a notícia tinha que ver com João Batista. E Jesus então sai de barco para estar a sós. Jesus necessitava retirar-se. Ele precisava encontrar algo que se daria na solidão. No entanto, quando Jesus chega ao lugar no qual pretendera estar a sós, ele se encontra com a multidão. É muito irônico que a multidão haja sido mais veloz que Jesus de barco. É uma fina ironia do texto que nós vamos compreender melhor adiante. A multidão chega, Jesus se depara com aquela multidão e Jesus se compadece. Ou seja, ele padece com aquela multidão. Jesus cura os enfermos. E em dado momento, os discípulos dizem: é tarde, o sol já declina, o lugar é deserto. Por favor, Jesus, vamos despedir as multidões, para que elas providenciem seu próprio alimento. E Jesus então diz: não, dai-nos vós de comer. Jesus acomoda a multidão. Havia 5 pães e 2 peixinhos. Jesus dá graças. E aqui nós vemos a Eucaristia, ou seja, o dar graças. Jesus abençoa esse alimento e começa a reparti-lo. E todas as pessoas se fartam. E sobram muitos cestos, 12 cestos. 5.000 homens, além de mulheres, de crianças, certamente de pés. Todos os seres vivos se fartam. Esta é a sequência de acontecimentos, de pequenas cenas que vão compondo essa narrativa. Ora, essa narrativa, colocada ao lado da narrativa do aniversário macabro de Herodes, forma o que nós poderíamos chamar de um díptico. O que é um díptico? Um díptico, em geral, se nós vamos a um museu com muitas obras de arte, nós podemos encontrar 2 quadros que ficam fechados, como uma Bíblia, e de repente esse quadro é aberto e ele é posto. Nós temos vários dípticos, por exemplo, que uma vez abertos apresentam de um lado Adão e Eva despidos e do outro lado Adão e Eva tristes, depois de haverem comido do fruto. É um díptico.
É uma tentativa de fazer um contraste, uma diferenciação entre duas cenas. Pois bem, nós estamos diante de um dito. A melhor maneira de entender o evangelho que escutamos hoje é colocando lado a lado com o texto precedente. Eu lhes dizia que Herodes padece, porque Herodes não queria matar João Batista. Queria apenas mantê-lo com a boca emudecida, trancada. Mas Herodes ainda assim mata João Batista. E aqui nós vemos um contraste fundamental entre Jesus e Herodes. Herodes padece, mas não é capaz de se compadecer. O padecimento de Herodes é um padecimento dele mesmo. Ele sofre interiormente, mas ele não é capaz de compadecer-se, de sentir a dor dos outros corpos. Ele não sente a dor de João Batista. Ele sente a própria dor, um suposto remorso pelo que estava prestes a fazer para demonstrar o seu necropoder, o seu poder de morte. Herodes é, portanto, um paradigma de uma maneira cruenta e deplorável de existir. Há uma canção de Chico Buarque que tem um título mais ou menos como um fado português. Não sei se vocês conhecem. É uma canção muito irônica. E nessa canção, o Chico Buarque dá voz a um eu lírico, que é português, e esse eu lírico diz na canção: quando eu destroço alguém pelo pescoço, eu até choro. Eu até me emociono, eu até padeço. Herodes é este que padece, fazendo mal, mas não é capaz de se compadecer. Ora, a relação de Herodes com João Batista é de reconhecimento de que ele era um profeta, mas esse reconhecimento não leva Herodes à conversão. Leva Herodes ao receio e ao medo. Medo de que, uma vez sendo hostil para com João Batista, a multidão, que por sua vez reconhecia João Batista como profeta, se revoltasse contra Herodes. Mas nós vemos que esse receio é infinitamente menor do que o desejo de demonstrar poder. Agora, nós vamos vendo que o segundo contraste deste díptico é que, enquanto no aniversário de Herodes se serve como bolo de aniversário uma cabeça no prato, a festa de Jesus não inclui a matança. Observem, por exemplo, que embora houvesse 5 pães e 2 peixinhos, os peixinhos não entraram no cômputo. Os peixes não foram multiplicados. Somente os pães. Não é por acaso que Mateus exclui os peixes. É que se os peixes, neste contexto aqui, fossem também partidos, haveria uma relação pelo símbolo da carne entre os peixes e a cabeça de João Batista. Então, neste episódio, Mateus retira da cena qualquer elemento que pudesse assegurar alguma similitude, alguma semelhança entre o aniversário macabro de Herodes e a festa da vida de Jesus de Nazaré. Ora, este texto tem sido submetido a diversas interpretações. Os espiritualistas dirão que é milagre, que Jesus é um mágico de Oz, que de repente, com sua vara mágica, faz com que o pão passe multiplicando. Os materialistas dirão que não é milagre, é partilha. Então, desde que nós partilhemos, tudo dá. Mas nós sabemos que é impossível alimentar. E vale dizer que o texto fala de que se saciaram, se fartaram, mais de 5.000 pessoas com 5 pães. Isso é impossível. Então, bom, é milagre? É apenas partilha? Uma interpretação conciliadora dirá:
é o milagre da partilha. Sempre que nós partilhamos, nós estamos fazendo um milagre. Eu não estou em desacordo com esta interpretação conciliadora, mas sabemos, por experiência própria e comunitária, que é possível partilhar muito mais do que supomos. Nós do Nordeste, e vale dizer, nordestinos, nordestinas, algo que é muito mais importante do que sermos brasileiros e brasileiras. Nós sabemos o que é partilhar, sabemos o que é acrescentar água no feijão, sabemos o que é fazer o milagre de um ovo num caldeirão com água, sal e farinha. Nós sabemos o que é partilhar, sabemos sim. Eu cresci numa família com 9 irmãos. Na minha casa nunca houve menos que 4 hóspedes, ininterrupidamente. Gente que vinha do mato buscando uma consulta com um enfermeiro que atendia como médico na cidade. E ficavam na casa. E todos e todas comiam. Todo mundo dormia na rede depois de haver jantado. Agora, para além dessa interpretação conciliadora, eu queria propor uma leitura dessa distribuição a partir de um outro lugar. Nós falamos muito em contextualização, ou seja, de ler o texto no seu contexto. Isto é bom, mas não é suficiente. Nós precisamos também ter a coragem de descontextualizar, ou seja, de experimentar os textos em outros contextos. Eu queria fazer 3 destaques aqui. Mergulhar 3 nuances desse texto, a partir de algumas intuições do teatro oficina, criado por Zé Celso. Conhecem Zé Celso? Se não conhecem, guardem este nome, assistam todas as entrevistas no YouTube, que magnífico. Ele viu a luz. Zé Celso. E se casou à altura dos 80 anos, vamos dizer, no Teatro Oficina. Um teatro que até às 9 da manhã estavam ouvindo Marilena Chauí, das 9 às 10 era o rap e das 10 às 11 era uma peça de Shakespeare. Estavam os intelectuais da USP e os meninos sem camisa da favela. Esse é o Teatro Oficina. Bom, o Teatro Oficina questiona uma categoria com a qual estamos habituados, que é a categoria de coletividade, ou de coletivo. Para o Teatro Oficina, a ideia de coletividade ainda é muito burguesa. Ainda é refém de uma suposta divisão entre uma parcela pensante e o povo. E o povo é sempre res, de onde res pública, aquilo que é do povo. Ao invés de coletividade, o Teatro Oficina pensa a categoria de encontro ritual. Encontro ritual. O encontro cria um rito que transforma nossas maneiras de ver o mundo e de organizar a vida, de distribuir aquilo que há. Eu vejo, portanto, nesta passagem do Evangelho, um verdadeiro encontro ritual. A descoberta de que a vida pode ser ritualizada, não no sentido de seguir um script, um caminho previamente rígido, mas um encontro que se faz por meio de processos transformadores e que tem como lastro fundamental o desejo de reinventar a vida. O encontro ritual tem a ver com a experimentação de universos trágicos. Temos a tragédia. Nós vivemos, por exemplo, a tragédia perpetrada pela Braskem. Aqui, o que se passa no Evangelho de hoje se dá num contexto de tragédia. O profeta João Batista, o Elias, foi decapitado e sua cabeça servida num prato. Há, portanto, um contexto trágico. Mas, no encontro ritual, o contexto trágico é vivido
pela mediação do humor. O humor comparece no contexto trágico, não para amenizar a tragédia, para banalizá-la ou aceitá-la, mas para ridicularizar os dirigentes da tragédia. E aqui nós vemos no texto de hoje, como eu começava a mencionar, este elemento do humor, que consiste em as multidões chegarem antes de Jesus. Que barco era esse, pastor Wellington? E que multidões eram estas, de pés tão velozes? Aqui é algo do humor. O humor oriental que nem sempre é parecido com o nosso. Mas aqui nós temos essa experimentação do contexto trágico, pela mediação, pela via do humor. E aqui nós vemos o poder da alegria, o poder do riso, o poder do deboche. Mas também o teatro oficina nos ajuda a ver este texto como uma carnavalização. Talvez o carnaval seja um dos acontecimentos mais importantes em termos filosóficos de toda a história da humanidade. Em geral, nós não apreciamos a carga filosófica do carnaval, porque nós nos retemos na observação da superfície e da folia, que não é ruim, mas que muitas vezes precisa ser entrevista. Precisamos vê-la por dentro para descobrirmos o que está subjacente ali. Ou melhor, com a inversão radical das hierarquias. Observe que aqui, nesta passagem do Evangelho de Mateus, há uma total inversão. Nós temos o mestre, os discípulos e, em terceiro, as multidões. Jesus serve aos discípulos. Os discípulos servem às multidões. As multidões agora, na ordem do serviço, estão aqui no topo. Depois vêm os discípulos e depois o mestre. Há uma total inversão. Jesus não é o Herodes que manda decapitar uma cabeça e alguém vem com a bandeja servindo. Não, Jesus abençoa o alimento, serve aquele alimento aos discípulos e os discípulos servem às multidões. É, portanto, uma inversão de papéis. É o fim das hierarquias. É um mundo posto de pernas para o ar. É a grande reviravolta. É o reino de Deus acontecendo. Aquele reino que no capítulo 4 de Mateus, versículo 17, Jesus anunciava, dizendo: arrependei-vos. E esse arrependei-vos que foi nos transmitido com um sentido estritamente moralista, como arrepender-se, no caso de minha mãe, consistiu em parar de dançar lambada, em queimar os discos de Roberto Carlos. Isso não é arrependimento. Não é arrependimento. O arrependimento vem de um verbo hebraico chamado chuva. E esse verbo não é um verbo religioso, é um verbo comum. Chuva é mudar o caminho, é mudar a direção. Alguém está indo numa estrada e não consegue andar, ou percebe que essa estrada não levará a bom termo, chuva. E essa mudança de direção é um giro na maneira de compreender a vida, de sentir a existência, de colocar-se no mundo. É o fim das hierarquias. Porém, há mais uma categoria, mais um conceito, mais uma chave que o teatro oficina nos oferece. E esta palavra pode soar mal a princípio, mas ela tem um significado muito profundo. É a orgia. Uma palavra que foi banalizada e passou a designar atos sexuais que estão fora daquilo que a sociedade prescreve. Mas
o sentido da palavra orgia é muito anterior a este sentido secundário que lhe foi dado. A orgia tem que ver com a experiência estática junto ao divino. A experiência de sermos atravessados por uma realidade que está conosco, mas nos supera. E assim nos abre o mundo, para que nós passemos a ver o mundo como nós não o veríamos antes dessa experiência estática. Por exemplo, a transfiguração, Jesus com Elias e Moisés, isso é orgia. É uma experiência que transfigura a vida, o olhar, a existência e reconduz os caminhos. A orgia tem que ver com a comunhão dos corpos. A nossa sociedade gera a descontinuidade dos corpos. Transforma os corpos em realidades individuais, isoladas, estanques. E a orgia tem que ver com a redescoberta de que o meu corpo se continua no teu corpo e o teu corpo se continua no meu corpo. De que nós somos um grande corpo. O conceito paulino da igreja como corpo de Cristo é um conceito que tem raízes nas experiências orgiásticas dos cultos gregos. Essa descoberta de que há uma continuidade entre os corpos que precisa ser repercebida, retomada e vivida. Jesus, em dado momento, quando recebe essa notícia, que nós sabemos bem qual é, busca a descontinuidade dos corpos. Ele quer estar a sós. Mas a multidão ensina a Jesus a necessidade da continuidade dos corpos. Jesus quer estar a sós, mas as multidões não o permitem. Você não estará a sós. Você estará conosco. E Jesus não reprime a multidão. Não. Jesus acata. Jesus acolhe a multidão e cura a multidão à medida que seu corpo se encontra com os corpos da multidão. A continuidade entre os corpos resulta na abundância. A abundância de vida, a abundância de energia. Isso simboliza nos cestos sobrando. Nós vamos vendo, portanto, que há uma fina construção cênica. Esse texto poderia ser encenado em qualquer teatro, de modo magnífico. Porque há toda uma construção cênica. A paixão, Jesus apaixonado, sofrendo, se compadecendo, a cura, o repouso e a festa. Jesus acomoda a multidão, oferece repouso, e o repouso resulta na festa, simbolizada nos cestos que vão sobrando. Chico Buarque, numa de suas canções, diz: sábios em vão tentarão decifrar o eco de antigas palavras. Nós estamos aqui tentando decifrar o eco de antigas palavras. E nós podemos ler esse em vão não como impossibilidade de decifrar, mas como impossibilidade de esgotar os sentidos dessas antigas palavras, posto que elas sempre têm camadas guardadas para serem desfronhadas em cada novo tempo, em cada novo contexto. Ora, a sabedoria, portanto, está em acolher os ecos das antigas palavras e descobrir-lhes sentidos que ainda não foram explorados. E, a partir desses sentidos, novas orientações de vida. Ora, há um aspecto nesse texto que é da mais fundamental importância. É que Jesus escuta a fome e o abandono. E escuta a fome e o abandono como palavra de Deus. E ao escutar a fome e o abandono como palavra de Deus, Jesus demonstra sua fé. Porque a fé é uma resposta existencial e política
a essa palavra que nós escutamos. Assim, portanto, nós descobrimos e encontramos com muita clareza nesse texto um critério fundamental para a nossa fé e para a maneira como nós lemos as Escrituras e vivemos a fé. É que a palavra é anterior, mais ampla do que a Escritura. Jesus é palavra de Deus feita carne. Mas a palavra de Deus não se limita a Jesus. A fome do povo é a palavra de Deus. O abandono que o povo vivia é a palavra de Deus. E Jesus reage a essa palavra, exigindo um reposicionamento de seus discípulos e discípulas. Ou seja, apontando-lhes o caminho da conversão. Aqui nós vamos vendo no Evangelho de Mateus, depois do capítulo 4, onde Jesus anuncia que Deus está perto e que é preciso arrepender-se. Nós vamos vendo o que significa a proximidade de Deus e esse arrependimento. Esse texto é uma demonstração narrativa da maneira como se pode viver aquela mensagem que nós poderíamos chamar assim mais de conceitual. O que é o reino de Deus? O que é arrepender-se? É viver isto aqui que nós acabamos de escutar. Ora, eu fico pensando, pastor Wellington, nestes atavios que ornam este templo, este terreiro de Javé. Nestas cores tão belas, nas crianças que vieram tão coloridas, no arraiar e beber, formas de resistir a partir da alegria, formas de fazer com que, ao final de cada encontro, haja cestos sobrando de alegria, de esperança, de fé, de que o amanhã ainda está sendo fiado, ainda está sendo costurado, ainda está sendo bordado, e que não são os supostamente poderosos que vão rematar o nosso bordado. Nós vamos rematá-lo quando o quisermos, da maneira que o quisermos. Ora, este texto, o texto da alegria, vai nos mostrando que precisamos ir nos aproximando da descoberta da língua materna de Deus. E uma grande santa e teóloga, doutora da igreja, chamada Maria Bethânia, disse que o problema do protestantismo e do catolicismo é que ambos ainda não entenderam que a língua materna de Deus é a dança. É a dança. É no movimento. Lembremos-nos, a ruá é ventania, é movimento. E os padres apostólicos, aqueles que sucederam os apóstolos, falavam da Trindade a partir de um termo chamado pericorese. De onde vem, vocês devem escutar isso na escola dominical, a perícope, ou seja, a perícope da partilha do pão, esse pedaço do texto. Pericorese é uma palavra que designa a ideia de pegar um compasso e fazer. De onde vem perímetro? Perimetria é o ato de fazer um círculo. Ou seja, qual seria a melhor palavra na língua portuguesa para traduzir o que os padres gregos e latinos falavam como pericorese? Ciranda. A Trindade existe como ciranda. A Trindade existe como movimento. E como dizia o pastor Wellington, a nós nos cabe reconhecer os movimentos da Trindade e pedirmos para que as mãos se abram, para que nós também dela participemos. E façamos com que esse movimento de Deus no mundo se torne sempre mais visível e se traduza em cestos cheios. É mais do que informação. É experimentação. Experimentação com potencial transformador. O mundo de pernas para o ar. As hierarquias findadas. Os cestos sobrando. O povo acomodado. A festa
acontecendo. A continuidade entre os corpos é estabelecida. Mortais, acompanhados, sentindo na boca o gosto da eternidade. Amém. Se você quiser falar à vontade. Deu vontade da gente cantar um pedacinho da ciranda. Deus chama a gente para um momento novo. Tá? Gente, olha, como eu ouço? Eu ouço de maneira muito simples para a minha semana. Eu terei uma semana em que eu vou oferecer a cabeça das pessoas na bandeja ou fechar os olhos para as cabeças que estão sendo cortadas. Ou eu terei uma semana que eu vou colocar o que eu tenho para que as multidões possam se saciar e possamos ter cesto sobrando. Eu ouço assim, de maneira muito simples, como um menino de quinta série, que ouve essa palavra e diz: e agora? Qual vai ser minha resposta? Porque a resposta de Jesus, e eu não sei se vocês prestaram atenção a esse detalhe, Tiago, a fome foi palavra de Deus para Jesus. O abandono foi palavra de Deus para Jesus. Aquela palavra de Deus da Maris e o pessoal da ação social que chegou para a gente a respeito da família da Andréia, que eu não conheço, que perdeu tudo numa chuva que teve e acabou com tudo. Então não é que Deus não esteja falando, irmãos. Preste atenção a isso. Não é que Deus não esteja falando. Deus está falando. A questão é se eu estou ouvindo. Eu não quero, Maestro. Eu não quero estar, Vilma, entre os que ou oferece a cabeça ou está na festa de quem corta a cabeça da profecia. Eu quero estar, mesmo com sofrimento, na festa daqueles que ouvem a fome e o abandono como palavra de Deus. Eu quero poder ver cestos de pão. Obrigado, pastor. A importância de uma boa teologia. Eu nunca tinha prestado atenção ao fato de que os peixes não foram multiplicados. Os pães foram. Os pães foram. A morte estancou. Se o texto começa com morte, termina com vida. Deus seja louvado. Ah, seria tão bom que a gente tivesse aqui umas 500 pessoas. Discordo. Multidão não faz revolução, irmão. Multidão aplaude. Até porque essa mesma multidão depois vai estar no outro bloco gritando: crucifica, crucifica. Que a multidão vai de acordo. Agora, um grupo pequeno, atento, faz revolução. Eu não tenho dúvida que aqui presente e quem está no chat, se colocar da mão de Deus, não negando a dor de ver a pessoa que você acredita com a cabeça cortada, e para você não ir muito longe, esses dias eu recuperei a imagem de Dorothy. Nesse Dorothy era do seu tamanho. E a imagem dela caída no chão, com a Bíblia ensanguentada, é muito forte. É muito forte, muito forte, muito forte. Os caras metralharam o rosto de Marielle e de Anderson. Eu conheci Jaelson, 32 anos, foi assassinado aqui em Atalaia.
lutando por reforma agrária. O grande líder, pastor negro Batista, levou um tiro no rosto. Com 39 anos. Porque dizia: eu tenho um sonho de ver crianças brancas e negras brincando na praça sem hierarquização racial. Mas também porque começou a denunciar o seu próprio país, que estava tocando terror, alimentando ditaduras na América Latina, o que está de novo acontecendo. Então não é romântico, mas a maneira de resistir a isso é carnavalizando, é vendo a multidão andando mais rápido